Nessa videoaula eu vou falar sobre o Renascimento. O que foi o Renascimento? Foi uma transição entre o período medieval para o período, a Idade Medieval para a Idade Moderna. E passou por várias transformações políticas, sociais, econômicas e culturais. Então, o que foi o Renascimento? Foi um período de transição da Idade Média para a Idade Moderna. E teve várias transformações políticas, sociais, culturais, artísticas. Na Idade Média, no Renascimento, eles passaram a dar valor aos seres humanos, né? E já na Idade Média, ele não dava valor aos seres humanos. Os seres humanos não tinham conhecimento, os seres humanos não estudavam, né? Não tinha conhecimento, os seres humanos não estudavam. E no Renascimento, ele dava valor aos seres humanos. Os seres humanos passou a pensar, a usar a razão, passou a estudar, né? A ser artista, a ser cientista. Então, já no período medieval, tinha um rei e tinha o clero. O clero era a igreja. Eles obrigavam o ser humano a fazer parte de uma determinada religião. Porque o ser humano não pensava, né? Não sabia ler. E tudo que o clero falava naquela época, né, que era a religião, eles acreditavam, porque eles não sabiam ler a Bíblia, não sabiam ler nada. Aí tudo que falava eles acreditavam, dizia que era Deus que mandava dizer isso. Eles acreditavam. Porque o ser humano na época do período medieval não raciocinava. Ele não dava valor aos seres humanos, obrigava os seres humanos. Você vai ser isso, os seres humanos faziam tudo o que eles pediam. Já no período do Renascimento, lembrando que o Renascimento ele começou na Europa, especificamente na Itália. Então, o Renascimento ele começou na Itália, passou para toda a Europa e depois para toda a parte do mundo. Então, nessa época, eles passaram a dar valor aos seres humanos, né? Deixou o ser humano argumentar, dar opinião, a estudar. O ser humano passou a ter conhecimento, passou a ser artista, ser cientista, né? Então, passou a raciocinar o ser humano. Então, como é que diz? Então, o Renascimento, ele defendia vários valores. Um dos valores era como é que se diz? Dar valor aos seres humanos. E também outros valores que ele defendia, era o antropocentrismo e o teocentrismo. O que era o antropocentrismo? Que Deus era o centro do universo, né? Era o mais importante. E também ele defendia o teocentrismo, que o ser humano era o centro do universo, que também o ser humano também era, tanto como Deus, o ser humano também era importante. Já na época do medieval, eles diziam que era o antropocentrismo, né? Que eu falei ao contrário, teocentrismo é que Deus é o centro do universo, né? E o antropocentrismo, que o ser humano era o centro do universo. E na época medieval, ele só aceitava o teocentrismo, que era Deus o centro do universo, né? Já no período, na Idade Moderna, que era o Renascimento, eles aceitavam o antropocentrismo, que o ser humano era o centro do universo, porque eles davam valor aos seres humanos. E no período da Idade Moderna, que era o Renascimento, tinha os mecenas. Quem eram os mecenas? Os mecenas nobres. Eles passaram assim, né? Eles passaram a ajudar os artistas, né? Porque na época, como é que se diz? Do período medieval, não tinha artista, né? Então, os mecenas passou a patrocinar artistas. Aí passou a ter escultores, pintores, teve vários tipos de pintores. Leonardo da Vinci, da Vinci, Michelangelo e vários outros pintores, teve escultores, poetas. Então eles passaram a patrocinar, os mecenas passou a patrocinar os
a cultura, né? Os artistas daquela época. Então, lembrando, essa videoaula foi sobre o Renascimento. O Renascimento foi um período de transformação política, social, econômica, artística. Foi um período que passou do medieval, período medieval para o período moderno, a idade medieval para a idade moderna. E lembrando que o Renascimento começou na Itália, depois foi para a Europa, toda a Europa, e depois para o mundo todo. Então essa videoaula foi sobre o Renascimento. Que você curta, que você compartilhe, que você siga o meu canal.